amores lindos do meu coração, aqui é a Daiane Mika e seja muito bem-vindo ao canal Gosh Girl. Bom, gente, hoje eu vou contar pra vocês a minha história, né? O tempo de espera quando eu namorava a longa distância. E eu espero que vocês que estão passando por situações parecidas se identifiquem, tirem uma lição. E eu posso dizer pra vocês que é muito difícil, mas que dá certo no final se você for fiel, tá bom? Bom, eu conheci o meu esposo pelo Facebook, né? Eu tinha 16 e ia completar 17 anos. E nisso a gente conversava todos os dias mesmo, gente. Depois que a gente começou a rolar uma química a longa distância e conversava, teclava todos os dias, foi ficando mais envolvente a conversa, sabe? Foi ficando mais interessante. Então todos os dias a gente conversava. Não era toda hora, mas no momento do nosso dia sempre tinha uma mensagem dele e uma mensagem minha. Eu lembro que à noite era assim o momento em que eu gostava mais de conversar com ele, porque ele trabalhava, eu também trabalhava, então à noite era o melhor momento. Eu lembro que a pior parte mesmo não foi no começo, quando a gente se conheceu, porque no começo a gente ainda tava se conhecendo, então era tudo muito novo. O começo ele era mais relevante, né? O que foi ficando mais assim intenso mesmo e cabuloso foi quando o tempo foi passando. Mas eu acho que a pior parte em geral de tudo, gente, foi quando o meu esposo ele foi me visitar no Brasil. Ele foi me visitar no Brasil e lá a gente acabou se conhecendo mais e conhecendo as características e as semelhanças e foi batendo pra ver se tinha química. E eu lembro que quando ele foi embora, depois desses 2 semanas lá em casa, na casa dos meus pais, quer dizer, gente, foi horrível. Eu falo isso que foi horrível porque, cara, eu já tava namorando à distância, 2 anos, né, antes dele ir, porque ele foi pra uma missão da igreja, 2 anos nessa missão da igreja, aí eu tive que esperar também, aí ele foi pro Brasil me visitar, depois teve que vir embora de novo, tipo, foi uma situação muito dolorosa pra mim, porque na época, assim, eu acho que todo começo de relacionamento é tudo mil maravilhas, é muito, muito, muito romantismo, é muito carinho efetivo também, é tanto físico, né, quanto emocional. Depois de um tempo a gente meio que vai se acostumando com o sentimento. Não é que se apaga esse sentimento todo, não, mas é que a gente já tá acostumado com a pessoa. No começo era tudo muito novo, era muito interessante ainda. Não que não seja interessante, porque ainda continua sendo, só que agora, como eu falei pra vocês, nós estamos acostumados um com o outro. Mas antes era tudo mil maravilhas, era tudo muito novo, era um casal fresquinho ali, sabe, se conhecendo. E eu acho que a pior parte mesmo disso tudo, de todos os anos, porque foram 3 anos, tá bom? Longe do meu esposo, namoro à distância. Acho que a pior parte foi quando ele foi pro Brasil e teve que voltar pros Estados Unidos só pra me visitar, sabe? Acho que essa foi a pior parte de todas, gente. Eu lembro que a nossa vida era assim, eu trabalhava, ele foi pra missão, ficou 2 anos. Isso foi muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Lembro que nessa época a gente tinha muito planejamento, a gente pensava muito no futuro e no que queria, porque nós queríamos estar juntos, era a nossa meta. Então a gente tinha que construir tudo pra que ficasse a favor do nosso futuro. Então eu lembro que eu comecei a trabalhar, ele também, depois que ele terminou a missão. No caso, eu esperei ele terminar a missão também. Ele arrumou um emprego, juntou dinheiro, foi pro Brasil, já tinha umas economias do passado dele, antes dele ir pra missão, que ele já tinha juntado. Ele pegou todo esse dinheiro dele, comprou tickets e foi pro Brasil me visitar. Gente, assim, foi uma loucura e tanto. Mas antes disso tudo, a nossa vida era baseada em conversinhas de textos nas redes sociais. No caso, o Rick só tinha Facebook, porque ele não é muito, assim, social. Ele não gosta muito de redes sociais. Então o Facebook era o nosso único contato mesmo. A gente ligava por câmera pra se falar, era muito gostoso. Acho que tinha, assim, umas partes ruins. Eu acho que era um momento que eu ficava de TPM, que eu ficava muito pra baixo. Eu queria receber um abraço, sabe? Do meu namorado virtual. Só que não podia, né? Porque eu tinha que esperar. E o tempo, gente, ele é muito doloroso. Ele faz a gente sofrer. Por isso que eu falo, você tem que ter paciência, você tem que saber, você tem que ser decidida. Saber se é realmente isso que você quer. Porque senão, isso não é pra você, você não vai conseguir. Tô falando sério, porque não é fácil você esperar. Gente, eu sofri pra caramba. Eu chorava todos os dias com saudade. Isso depois que ele foi pro Brasil me visitar. Eu chorava todos os dias com saudades dele. Porque antes eu não conhecia ele pessoalmente, tudo bem, era ruim, era difícil, porque eu sonhava com a pessoa, eu imaginava, eu fazia planos, eu ficava imaginando o nosso futuro juntos, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente, então era difícil, mas nem tanto. Por que era difícil, mas nem tanto? Porque a gente não tinha se visto pessoalmente ainda. Depois que a gente se conheceu pessoalmente, depois que ele teve que voltar também, isso foi muito doloroso, gente, foi muito difícil, porque eu já conhecia ele pessoalmente, a gente já tinha uma história pela internet, a gente já conversava todos os dias,
dias e, poxa, ele foi embora. Agora ficou mais complicado ainda. Vocês estão entendendo? Eu acho que uma das piores partes mesmo foi ter que dizer tchau pra ele no aeroporto, pra ele retornar pros Estados Unidos. Porque, por mais que eu acreditava no nosso futuro, que a gente ia casar, que nós íamos ter uma vida, dois, eu ficava com medo. Medo porque as pessoas falavam coisas pra mim. Medo porque o visto era muito difícil, não sei se ainda é, mas eu tinha medo. Medo dele repensar sobre o futuro dele e falar, não, já conheci ela, sei lá. Medo de saber que ele mudou de opinião, que ele descobriu que eu tinha um defeito que não se encaixava no que ele queria, no que ele desejava pro futuro. Então eu tinha medo, eu tinha essas paranoias. Porque quando a gente tá namorando à distância, meio que a gente fica com insegurança assim. É normal a gente ser inseguro, é normal às vezes a gente pensar, poxa, por que ele tá demorando pra responder? Poxa, por que ela tá demorando pra responder? Que estranho. Será que ele tá saindo com alguém? Será que ele tá conversando com alguém? E eu sempre fui assim, gente. O nosso namoro era à distância, mas eu sempre respeitei a privacidade dele. Ele sempre respeitou a minha. Porque eu sei que tem pessoas que namoram à distância que quer senha de redes sociais, de Facebook, de Instagram, pra espionar o que a pessoa tá fazendo. Eu vou falar pra vocês que eu já fui uma dessas assim. No meu ex-namorado, eu pegava a senha do Facebook dele pra ficar espionando. Com o Rick, eu já tive pensamentos mais maduros, sabe? Eu queria realmente que ele confiasse em mim, eu queria demonstrar confiança pra ele, eu queria transparecer confiança. Então eu acho que pra um bom relacionamento dar certo, eu acho que nós temos que ser confiantes, temos que demonstrar que confiamos um no outro. Então eu já comecei esse novo relacionamento com essa mente, sabe? Falei, não, vou deixar ele na privacidade dele, vou respeitar e vou confiar. O nosso relacionamento mesmo foi a base de confiança. A distância, ela é cruel, a gente tem pensamentos loucos. Então eu acho que confiar no outro é a palavra-chave. Se você não confia, eu não sei nem por que você tá querendo manter um relacionamento, se não há confiança. Eu sei que pode acontecer de repente, ele quebrar a sua confiança e você quebrar a confiança dele. Aí já é um assunto seu, você vai ter que pedir desculpa, vai ter que sentar e conversar. Eu acho que quando é a distância, é difícil porque... Não vou falar pra vocês que eu nunca briguei com o Rick à distância. Sim, a gente brigava porque eu tenho um temperamento muito forte. Ele sempre foi mais calmo da situação. Então a gente brigava, era muito ruim. Por que era ruim, Daiane? Hoje em dia, quando a gente discute por alguma coisa, depois de um tempo... Ou ele vai vir, ou eu vou ir, tipo, e vai se abraçar. Vai reatar, né, os nós. Vai pedir desculpa, vai abraçar, dar beijinho. Então é muito mais fácil quando tá próximo, porque você tem um jeito certo de pedir desculpinha. Você vem toda carinhosa, toda mimosa e pede desculpinha e tudo mais. Aí ele aceita, dá aquele beijinho gostoso e pronto. Mas quando você tá longe, não tem isso, gente. Você não sabe o que a pessoa tá fazendo, você não sabe o que fazer, porque você tá longe, não tem o que fazer, sabe? É só pedir desculpa e olha lá, vai depender da pessoa. Mas quando tá perto, meio que tem essas táticas pra você se desculpar. Longe não, é complicado. Eu acho que outra parte de namoro à distância que foi, assim, muito complicado mesmo pra mim, foi sair. Por exemplo, minhas amigas, tudo com um casalzinho e eu sozinha lá, tipo... As pessoas meio que não levavam a sério, família mesmo não levava a sério. Achava que, tipo, não ia durar um ano, 2 meses, enfim. Mas durou anos esse namoro à distância, sabe? Durou anos. E era, assim, uma coisa de louco mesmo a gente esperar. Cada ano que se passava, eu tinha mais fé que a gente ia ficar junto. Às vezes dava uma desanimada, mas eu tinha fé, eu não sei, era alguma coisa que me dizia que ia dar certo, que era não pra mim desistir, que não era pra mim desistir. Eu lembro que apareceram algumas pedras de tropeço no meu caminho, sabe? Outras pessoas interessantes também, com qualidades e virtudes, né, que faz muito meu tipo. Mas eu acredito que aquilo tudo foi pedra de tropeço, pra ver se eu iria cair e desistir. Porque pensando bem, eu fico pensando, poxa, se eu tivesse desistido e ficasse com outro, acho que minha vida seria... A minha vida, ela seria diferente. Eu acho que eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje, sabe? Com o Rick. Porque eu acho que Deus, ele coloca as pessoas certas no nosso caminho o tempo todo. Então eu acho que você tem que ser forte. Não se deixa abater. Eu acho que muitas das vezes vai aparecer alguns testes da vida, te testando pra ver se é realmente isso que você quer. E aí vai depender de você. Amor à distância não é fácil e não vai ser. Os dois vão sofrer juntos. Os homens falam que não sofrem tanto, mas os homens sofrem sim. Eu sei que é difícil tanto pra mulher quanto pro homem esse namoro à distância. Então eu acho que você tem que ter a cabeça muito madura pra saber se é realmente isso que você quer. Porque senão você tá perdendo o seu tempo namorando uma pessoa. Vai caminhar pra frente, sabe? Vou contar uma coisa pra vocês. No segundo ano que eu já tava esperando, namorando à distância e tudo mais, as pessoas meio que questionavam se iria dar certo ou não. E aí, daí já tá esperando demais. Meu...
falava assim, o cara tá com outra lá e você aqui. Era isso que as pessoas falavam pra mim. Às vezes eu começava a acreditar no que as pessoas falavam e do nada dava umas paranoias na minha mente. De repente eu pensava assim, poxa, já eu tô casando pela webcam e tendo meus filhos pela impressora. Era uma dessas coisinhas que eu pensava, porque 3 anos é muito tempo esperando. Mas, gente, eu posso dizer pra vocês que eu tava decidida. Era aquilo realmente que eu queria. Eu lembro que foram muitos momentos de tristeza, de felicidade. Mas, acima de tudo, foi uma lição, sabe? Eu aprendi muito com esse namoro à distância. Eu aprendi que esse namoro à distância só me fortaleceu. Fortaleceu a nossa união, fortaleceu o nosso relacionamento. Porque esperar 3 anos uma pessoa, você nova, na juventude, é muito complicado, gente. Você tem que ser muito forte, porque tá todo mundo se divertindo ao seu redor. Eu lembro que todas as noites eu perguntava pra meu esposo como que ele tava se sentindo. E todas as noites ele falava que ele não aguentava mais essa distância, sabe? E eu ficava tão apreensiva, eu ficava com medo dele achar outra pessoa. E eu não queria, tipo, eu não queria que ele encontrasse outra pessoa, porque eu queria que ele ficasse comigo o tempo todo. Mas eu posso dizer pra vocês que estão passando por isso também, de namoro à distância, independente se a pessoa tá do outro lado do mundo, no mesmo país que você, só diferencia cidade ou estado, eu posso dizer que vai depender dos dois. Se vocês têm metas desse relacionamento, se vocês têm um sonho, se vocês planejam um futuro juntos, vai depender de vocês. Não adianta só um lutar por um relacionamento. Os dois, ele tem que estar juntos. Juntos, que eu digo assim, juntos com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Porque eu sei que vocês estão distantes um do outro, né? Óbvio, isso aqui a gente tá falando de relacionamento à distância. Mas vai depender de você. Não é brincadeira, gente. Não adianta você tá querendo ter um relacionamento à distância por status, pra colocar no Facebook, relacionamento sério. Não adianta. Você tem que ser fiel também. Você tem que demonstrar que você tá ali. E se de repente, por alguma razão, a pessoa com que você tá se comprometendo não for fiel com você, não tiver fidelidade, aí vai ser uma situação mais difícil, uma situação mais séria. Porque eu meio que entendo a pessoa, mas ao mesmo tempo eu meio que desentendo. Por que que uma pessoa que se desgostar atrai ou... Enfim, eu entendo o lado de estar distante, que é um desafio e tanto. Se de repente isso acontecer, o único lado que eu vou entender é a distância, porque é conturbador, sabe? Então vai depender dos dois. Não adianta você querer um relacionamento a sério se você não for forte. E muitas das vezes a gente vai ser fraco, vai cair, hein? Mas aí vai ser nessa hora que você vai realmente pensar se é isso mesmo que você quer. Porque, como eu disse, não adianta você estar num relacionamento à distância se você não tem plano, se você não quer se conhecer. Você tá perdendo seu tempo se você estiver pensando assim. Então, criem metas, elaborem planos e se conheçam. Não adianta você só querer namorar à distância, conhecer a pessoa e já casar assim do nada. Tipo, no primeiro encontro eu já decidi ir no cartório e casar. Não adianta. Primeiro se conheça também pessoalmente, porque vai que alguma coisa aconteça, né? Falando isso com base na minha experiência, tá? Eu quis conhecer ele também, ele quis me conhecer pra saber se era realmente aquilo que a gente queria, porque não adiantaria eu conhecer ele, casar já no primeiro encontro, no segundo encontro, e daqui alguns meses se divorciar porque não teve empatia um com o outro, vocês estão entendendo? Então conheça a pessoa com quem você tá se relacionando. Bom, não tem muito o que falar porque é uma coisa assim mais sentida, é uma coisa que tem que ser vivenciada. Então só quem passa por isso vai me entender o que eu tô falando, porque eu sei que vai ter aquelas pessoas que vai falar: ai, relacionamento à distância não dá certo, enfim. Eu acredito que possa dar certo sim, se os dois, eles tiverem planos, objetivos e metas. Bom, se vocês ficaram com dúvida em relação a alguma situação da minha vida sobre esse relacionamento à distância de 3 anos, comenta aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu vou querer saber a sua opinião e quem sabe eu posso estar voltando pra gravar um vídeo contando pra vocês em detalhes sobre a sua dúvida, enfim, a dúvida que você tiver, eu posso estar vindo aqui esclarecendo, tá bom? Bom, só foi isso mesmo, eu só queria falar pra vocês que foram 3 anos de espera, foi complicado, eu pensava em desistir, mas não desisti. Eu já tive esses pensamentos de desistir, mas uma força maior meio que falava comigo, falava pra mim não desistir. Então é isso, comenta aqui se você teve alguma dúvida que eu posso estar voltando pra meio que refazer e esclarecer as suas dúvidas. Mas é isso o vídeo de hoje, né, Gigi? Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram. E no Instagram do canal Gossip Girl também. Se você é novo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau!